Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre um tema interessante. Você já ouviu ou já falou a seguinte frase: não cai uma folha da árvore sem Deus não permitir, ou que não seja da permissão de Deus? Você alguma vez já falou que isso é bíblico, que está na Bíblia? Será que está? Vamos lá? A frase "não cai uma folha da árvore se Deus não permitir" não é um versículo bíblico. Isso quer dizer que essa frase não está na Bíblia. Apesar de muita gente frequentemente citá-la como bíblica, mas ela não está na Bíblia. Além disso, curiosamente, essa frase tem grande semelhança com um verso do Alcorão, o livro sagrado do Islã. Ele diz o seguinte: Maomé escreve: ele sabe o que há na terra e no mar, e não cai uma folha sem que ele disso não tenha ciência. Isso está no Alcorão. E lógico que automaticamente se propagou e muitas pessoas dizem que está na Bíblia, mas não está. Mas é claro que quando citada por cristãos, essa frase é apenas um dito popular, não uma citação direto do Alcorão e nem tampouco da Bíblia, porque não está lá. Inclusive, a maioria das pessoas que usam essa frase em seu cotidiano nem mesmo sabe da sua semelhança com o texto do Alcorão. A maioria das pessoas jamais passou pela sua mente de que isso seria uma frase que estivesse ali no Alcorão. Isso significa que quando alguém diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir, geralmente essa pessoa simplesmente está se referindo à providência divina que governa todas as coisas. De fato, é verdade, Deus controla todas as coisas. Isso está correto? Não cai mesmo. Tudo está no governo de Deus, tudo está autorizado pelo Senhor. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus é um princípio bíblico. Apesar de não ser um versículo bíblico, dizer que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus é uma expressão válida para demonstrar a doutrina bíblica da providência divina, daquilo que é o poder de Deus. A Bíblia é muito clara ao afirmar que Deus governa e sustenta todas as coisas de acordo com o seu propósito, com o seu querer. Tudo passa pela vontade de Deus. No Salmo 139, por exemplo, o salmista Davi escreve: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso está no Salmo 139, versículo 16. O apóstolo Paulo, pregando em Atenas, também falou sobre a soberania de Deus, do Deus criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. O apóstolo explica que Deus é quem dá a vida a todos e a respiração, é Ele que providencia isso. Ele dá a vida e a respiração, e todas as coisas. Ele fez o homem para habitar sobre a terra e determinou os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Isso está em Atos, capítulo 17, versículo 26. Já o salmista que escreveu o Salmo 104 também faz uma reflexão sobre como Deus sustenta suas criaturas, aquilo que Ele criou, tanto as menores quanto as maiores. Nesse sentido, até alguns versículos que se assemelham ao propósito da frase que diz que não cai uma folha da árvore de Deus sem que o Senhor não permita. Existem alguns versículos que até se parecem, mas que não está exatamente dessa forma.
O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte, ele disse em Mateus capítulo 10, versículo 29 ao 30, não se vendem 2 pardais por uma moeda? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Deus sabe quantos cabelos existem na cabeça de alguém. Isso significa que Deus tem um controle de tudo isso. E se cai algum cabelo, se alguém está ficando careca, Deus sabe, e também está dentro da permissão de Deus. Deus controla até as folhas que caem no chão. Deus controla tudo. Por isso que as pessoas falam que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Mas o problema é falar que isso está na Bíblia. Deus controla até as folhas que caem no chão. Portanto, é correto afirmar que Deus controla providencialmente todas as coisas. Esse controle soberano do Senhor se estende sobre todo o universo, incluindo o mundo físico e o mundo espiritual. Tudo passa pelo controle de Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus. A minha vida, a sua vida, tudo que está acontecendo, seja de bom ou de ruim, está no controle de Deus. Ele não perdeu o controle de nada. Ele está na permissão. Nem sempre uma porta fechada foi o diabo que a fechou. Às vezes Deus permite, está no controle de Deus, uma porta fechada. Mas ao mesmo tempo que Ele governa soberanamente os grandes acontecimentos do cosmos, os negócios das nações na terra e os eventos cotidianos da vida dos homens, Ele também se ocupa das menores coisas, grandes e menores. Estão no controle de Deus. Daquelas que para nós podem até parecer insignificantes. Como, por exemplo, cair de uma folha de uma árvore no chão. Imagina isso, né? A gente passa, constantemente a gente vê folhas no chão. E a gente não se atenta a isso. Que nessa pequena coisa, Deus está presente. No nascer de uma flor, Deus está presente. No cair de uma folha, Deus está presente. Em uma garoa, Deus está presente. Ao nascer o sol, no nascer do sol, todos os dias, Deus está presente. Por isso dizer que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus pode ser uma conclusão apropriada à luz dos princípios bíblicos sobre a providência de Deus. Além disso, saber sobre essa realidade da providência divina é algo extremamente reconfortante. Saber que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está governando todas as coisas. Diante de tantas situações, de tudo que acontece, Ele não perdeu o controle. Então fica aí a dica, não é bíblico essa frase. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Não é bíblico. Mas ao falar sobre isso, você não está errado. Tá bom? Então que você possa usufruir cada vez mais da verdade de Deus para a sua vida, daquilo que a Bíblia te fala, daquilo que está escrito, mas nunca fale algo, está na Bíblia, sem que esteja. Isso é um erro. Deus te abençoe e eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.